E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 3 de 2021 de Física do terceiro ano do ensino médio, referente aí à semana 2. Então vamos lá. Questão 1. Na década de 1780, o médico italiano Luigi Galvani realizou algumas observações, utilizando rãs recentemente dissecadas. Em um dos experimentos, Galvani tocou dois pontos da musculatura de uma rã com dois arcos de metais diferentes, que estavam em contato entre si, observando uma contração dos músculos conforme mostra a figura. Então, olha na figura, a gente vê que tem um arco formado com dois metais diferentes. Metade desse arco é um arco de ferro e a outra metade é de cobre, certo? Então, interpretando essa observação com os conhecimentos atuais, pode-se dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais. Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha. Então, considerando essas informações, foram feitas as seguintes afirmações. Primeira delas, devido à diferença de potencial entre os dois metais, que estão em contato entre si e em contato com a solução salina da perna da rã, surge uma corrente elétrica. E aí, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Então, por que ela é verdadeira? Porque esse arco é formado por metais diferentes. Então, os seus potenciais de redução também são diferentes. Então, considerando que na perna da rã há íons, ou seja, torna o meio condutor, então a gente pode dizer que o sistema formado é uma pilha e, portanto, surge uma corrente elétrica. O mesmo acontece se você tiver uma obturação no dente e morder e encostar onde tem essa obturação um pedaço de papel alumínio. Então aí você vai sentir uma pequena corrente elétrica, justamente pelo mesmo motivo. Então a afirmativa 1 é verdadeira. Na segunda, nos metais, a corrente elétrica consiste em um fluxo de elétrons. Essa afirmativa aí também é verdadeira. Então, como a gente sabe que a corrente elétrica é definida pelo movimento dos portadores de carga. E como a gente viu, nos metais, os metais eles são bons condutores de eletricidade. E para um metal ser bom condutor de eletricidade, ele tem que ter o elétron livre. Então, esses elétrons livres dos metais que são responsáveis aí pela corrente elétrica, Então, esses elétrons vão ser, esse fluxo de elétrons é que vão formar a corrente elétrica. E a afirmativa 3, nos músculos da rã, há um fluxo de íons associado ao movimento de contração. Também essa afirmativa é verdadeira, porque a contração muscular ela vai depender desse fluxo de íons. E esse fluxo, no caso, ocorre pela diferença de potencial e provocada pelo sistema. Então, as três afirmativas são verdadeiras. Então, a pergunta aí está correta que se afirma em alternativa E, 1, 2 e 3. Então, a resposta da questão 1 é a alternativa E, beleza? Questão 2. Suponha que um estudante em um laboratório precise ligar uma lâmpada que funcione com 9 volts. Ele possui 8 pilhas de 1,5 volt cada. Então, letra A. Quantas pilhas ele irá utilizar em sua montagem? Então, vamos lembrar lá da videoaula do conteúdo, Então, para a gente conseguir os 9 volts, sendo que cada pilha fornece 1,5, a gente tem que ligar essas pilhas em série até atingir 9 volts. Então, a diferença de potencial total vai ser a soma de cada uma. Então, olha aí. Então, como cada pilha fornece 1,5 volt. Então, para a gente ter 9 volts, a gente vai precisar de 6 pilhas. Por quê? 6 vezes 1,5 vai dar 9. Então, nós teremos que ligar aí 6 pilhas, certo? A letra B, faça um desenho esquemático mostrando como foram ligadas estas pilhas para obter a tensão necessária. Então, um desenho pode ser feito, é esse daí, as 6 pilhas ligadas. Agora, uma pequena observação, as pilhas devem ser ligadas em série, ou seja, o polo positivo de uma no polo negativo da outra. Aí você vai ter aí a soma da tensão de cada pilha e você vai ter aí os seus 9 volts. Se você ligar em paralelo, ou seja, o positivo de uma com o positivo da outra, o negativo de uma com o negativo da outra, você não vai ter os 9 volts, você vai continuar tendo 1,5 volt. Então, para você ter a soma aí, você tem que ligar elas em série, o polo positivo de uma com o polo negativo da outra, certinho? E a última questão aí, um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Então, para resolver esse problema, fechamos um pouco a torneira. Então, com esse procedimento estamos. Então, olha aí, todo mundo tomando banho aí nesse frio,
Então a gente pega lá, deixa a torneira lá no mínimo mesmo para armar o chuveiro, né, para que o chuveiro esteja funcionando. Então, com esse procedimento, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a resistência elétrica do chuveiro, a gente está diminuindo a corrente elétrica que atravessa o chuveiro, a gente está diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo, a gente está diminuindo a diferença de potencial nos terminais do chuveiro, ou a gente está economizando energia elétrica. Muito bem. Então, primeiramente, tem que ver o que a gente está variando. O que a gente está variando? A gente está variando a tensão elétrica? Não, o chuveiro continua ligado à rede. A gente está mudando a resistência? Não, a gente só altera a resistência elétrica, a gente muda lá inverno, verão ou desligado. Mas o que então a gente está variando aí? A gente está variando a quantidade de água que está saindo no chuveiro. Então o que a gente está fazendo? Resposta correta aí é a letra C. Nós estamos diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Então, se eu diminuo a quantidade de água, por que a temperatura fica maior? Vamos lembrar lá do segundo ano. Qual era a equação fundamental da calorimetria? Q é igual a mc vezes Δθ, ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Independente da quantidade de água que está passando pelo chuveiro, a quantidade de calor que está sendo transferida para a água é a mesma, permanece constante, que é dada pela resistência do chuveiro. Então, a gente tem mc Δθ, isso daí é constante. O calor específico da água também é constante. Então, se eu diminuo a quantidade de água, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta. Então, com esse procedimento, a gente está aí diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Resposta à questão 3, alternativa C. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula. Pessoal, um forte abraço, valeu!